Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Aquário, que é o signo pelo qual a gente começa, né? O signo que mais interage no canal. Eu sou muito grata por ter vocês aqui, né? A presença de cada um. Os comentários, os compartilhamentos, eles são incríveis. Você que está chegando agora, o meu jeito é um pouco diferente de fazer leitura. Espero que você fique feliz aqui, se sinta bem, receba uma mensagem um quentinho. Espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua mensagem aqui para mim. Eu leio todos os comentários e respondo quase todos, a maioria deles. Aqui, eu vou abrir a leitura de vocês com esse oráculo que eu amo. Amo, gente, eu sou entusiasta do tarô e dos oráculos, assim, né? Baralhos, oráculos e tudo mais. Tem alguns muito bons no meu carrinho da Amazon. A gente fica assim, né? Um monte, quem é tarólogo, quem é cartomante, sabe o preço que isso custa, né? Senão não são baratos normalmente. Mas é isso, vamos que vamos. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meu do céu, no signo de Aquário, por favor, oráculo. É difícil embaralhar ele porque ele é circular, mas vamos aqui. Aqui para o pessoal do signo de Aquário, oráculo, o que você tem para trazer para eles nessa semana? Uma carta só. A linha, aqui, a linha, tá? Mais uma carta. Interessante, muito interessante. É um fim, tá? O fim da linha seria. Uma carta, por favor. Por favor, oráculo. É um tarô, na verdade, né? O The Why Don't Know aqui. Archetypos, são de arquétipos. O deserto aqui com essa mão e essa lua nova. Mais uma carta, por favor. Calma aí, caíram várias. Deixa eu embaralhar de novo. Embaralhar aqui. Por favor, oráculo. Parou. Pessoal do signo de Aquário. Muitas cartas viraram. Vou pegar a primeira aqui. Calma aí. Primeira que virou aqui. O espelho. O espelho. O espelho que tá meio quebrado, né? E no fundo do maço. Ágape. Eu amo essa carta, gente. Ela é linda, olha. Ágape. Ela é muito maravilhosa. Ela tem umas velas acesas, umas luzes. Eu acho ela maravilhosa, linda. O que acontece aqui, Aquário? O que que a gente vê, né? Interessante que eu falei para vocês que a gente tem uma lua nova nessa carta e a gente tem uma lua cheia nessa carta. A gente está num período de lua cheia, inclusive, né? A gente teve uma lua cheia em Sagitário recentemente. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas estou gravando com a lua cheia nesse momento em Capricórnio, né? Que foi exatamente após a lua cheia em Sagitário. E a gente tem aqui um plantio e uma colheita, né? Um momento quando a gente entende as luas, tá? O que a gente tem aqui? Uma coisa na sua vida aí que deixou você nessa situação de deserto, nesse lugar de só sua mão para fora, Aquário aí, só sua mão do lado de fora, da areia, né? Essas areias do deserto, essas areias quentes. E é como se você tivesse se mirado num fio de esperança, até por causa dessa junção com essa carta aqui. Inclusive aqui, se vocês observarem, né, o nome da carta é o fio, tem um bastão, e aqui a gente percebe, né, no meio dessas sombras todas, esse bastão, é como se ele tentasse tocar esse arco-íris. Esse arco-íris, ele tá de cabeça para baixo, né? Ele tá como se fosse assim, uma coisa muito inacessível, muito inalcançável. E isso pode provavelmente ter acontecido com vocês aí, né? E eu tô falando com pessoas que ainda estão passando por esse processo, não saíram disso ainda, e que estão se encontrando agora, estão se enxergando agora, né? Só que é como se fosse, como esse espelho tá quebrado, né? Tem só essa parte, é como se agora você tivesse começando a, a ter consciência, a ter clareza, tá? A lua, ela fala também no processo de passado, tá, gente? Assim, a lua cheia, ela me fala que coisas do seu passado estão vindo à tona, pode ser do passado familiar aí, tá? Pode ser que você tenha. Interessante que essas duas cartas elas têm os mesmos pontinhos. Eu vou mostrar para vocês os mesmos pontilhados, como se aqui na que é areia, os pontinhos, e aqui também o mesmo pontinho. É como se fosse uma continuidade. Quando você finalmente encontra quem você é, enxerga quem você é, enxerga a luz que você tem, essa carta que eu mostrei para vocês do fundo do maço, do ágape, no meio dela, né? Porque assim, como é que essa carta é? Ela é, se vocês observarem, todas as cartas elas têm
acima os números em algarismos romanos e o nome abaixo, né? Ou vice-versa, tem que ler o contrário, mas enfim, normalmente são os números em algarismos romanos e o nome abaixo. Essa carta aqui não, ela é como se fosse uma carta coringa desse tarô, desse oráculo. Ela se chama Ágape. E ela tem nome aqui duplamente, tá? Como se fosse para todos os lados que você se mira, que você olha, você tem essa luz, você encontra essa mesma vertente aqui, e os números estão aqui, né? Como se fosse convergindo um feixe de luz, um feixe de luz, um facho de luz aqui, um facho, acho que a palavra é essa, facho de luz. Então, o que que a gente tem aqui? É, é um momento onde vocês encontram a cura, tá? Só que a cura, como que essa cura se dá? Essa cura se dá muito pelo espiritual de vocês, pelo acesso espiritual. Não dá para não olhar para esse lado espiritual, gente. Não dá para a gente simplesmente pensar, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, é como se fosse uma chama acesa bem ainda turva, aqui a vela queimando e aqui a vela no finalzinho. Não sei se vocês conseguem perceber aí. E isso se espelhando, né? Da mesma forma que a gente percebe nessa carta do espelho aqui, isso se espelhando. Ou seja, aqui a gente tem um- uma novidade, um brilho, um lugar de tipo assim, você tá conseguindo atravessar o túnel porque você vê uma luz no fim do túnel, né? Quando a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não tem vontade de atravessar ele. Mas você está enxergando, você sabe que no centro, né, desse processo, desse momento de você, existe sim uma luz, tá? E uma luz que te projeta além, uma luz que acontece porque você já possui essa luz. Você traz essa luz em você, você traz essa energia em você, e isso é refletido para fora. Não sei se está claro para vocês, mas eu acho que acredito que sim. Esse oráculo ele é muito diferente, né? Aqui também fala, né, essa mão, ela também me lembra de um pedido de resgate, tá? Pode ser que quando você passou por esse deserto, né, que é o deserto, o nome da carta é literalmente o deserto, gente. Quando você passou por esse deserto, você pediu ajuda. Mas você pediu ajuda para quem? Para a única pessoa que podia te ajudar, os seus mentores, os seus guias, a sua espiritualidade, essa luz aqui no fim do túnel, né? Da mesma forma, vocês percebem que a mão está aqui está estendida com o Sebastião para tocar o arco-íris, né? Eu preciso me fiar em alguma coisa, eu preciso acreditar em alguma coisa, eu preciso manter a minha fé. É o que isso aqui está dizendo para mim. E agora, a partir do momento que você, né, é, continua e continuou confiando com a sua crença, com a sua vontade, aí mesmo vendo o arco-íris, interessante, gente, porque o arco-íris ele surge após a tempestade, mas aqui o arco-íris ele tá de ponta cabeça. Sabe como é inalcançável esse arco-íris de ponta cabeça? Né? Como que a gente vê? Por que que a gente vê o arco-íris de ponta cabeça? Porque a gente não tá mais nesse plano. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? É como se você tivesse ido do fundo, das profundezas do inferno que você viveu. Eu vou usar esse termo mesmo, tá? Espero que vocês estejam entendendo. E vocês estão, porque vocês são extremamente inteligentes, claro. Para quem ressoar essa leitura, óbvio, né? É como se você tivesse, ao mesmo tempo que você tivesse ido para os confins da Terra, para o fundo da Terra, né, lá para baixo, só a mão assim para fora, você também tava assim, imagina esse contato de outro jeito. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode ler essa carta aqui, assim ou assim? Então é isso. Se você tivesse em outros planos acima, outras conexões espirituais acima, né? Quando a gente fala espiritual, é porque nosso tudo se manifesta em três níveis, gente, no nível espiritual, no nível físico e no nível energético. Tudo, tudo. Então você imagina que você, lá nos outros planos, a única forma de você encontrar, encostar nesse arco-íris que estava inacessível para você, era se você estivesse além. Vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? É quando você está realmente acima, quando você veio de cima, quando você não é daqui, Aquário, quando você é de outros planos, quando você é de outro lugar. E por ser de outro lugar, é como se a sua guiança te levasse por um tempo, sei lá, energeticamente no sonho, quando você está no momento de meditação, não sei, tá? Quando você faz suas preces, suas limpezas, seus banhos, não sei. Isso te projetou lá em cima e de lá de cima você pôde tentar encontrar, tocar o arco-íris com esse bastão aqui, com esse fio, com essa conexão. Um fio direto com a divindade, um fio direto, conexão com eles, tá? Isso faz muito, justifica, explica muito dessa carta do ágape aqui.
porque essa carta do ágape, de novo, é como se fosse uma carta especial desse tarô, tá? Tem algumas cartas que são assim nesse tarô, são poucas. É como se fosse, continuasse sendo tecido para a humanidade, para a Terra. Isso aqui, ó, o seu fio de luz, o fio da sua jornada, de você espargindo luz, você espalhando luz por onde você passa. Por quê? Porque você já transcendeu, já foi. Você já espelhou, já pegou, já viveu muitas coisas além das sombras. É o que eu estou vendo aqui. Muitas coisas além das sombras. Vocês sabem que as leituras de vocês, elas não são normais, né? A gente aqui não é comum, não, nosso canal não é um canal para qualquer um, não é todo mundo que está aqui, porque não é todo mundo que ressoa. E tá tudo bem. Gente, a gente não atrai quem a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Se você tem consciência disso, Aquário, sua vida muda. Você não é a mesma pessoa de ontem. Você com certeza não será a mesma pessoa de amanhã. Mas você vai atrair exatamente quem você estiver sendo no momento. Então eu quero, né, com consciência de quem eu sou nesse momento, estar atraindo você aí que está me ouvindo para o melhor que a gente tem aqui, tá? Gente, só um pouquinho, só uma pausa aqui rapidinho, tá? Peraí, só um minuto. Ok, para beber água, né? Então bebam água também. Se permitam beber água aí. Então, o que que a gente tem aqui, né? É um pedido, o seu pedido de socorro, ele foi atendido. O seu pedido de socorro, ele foi visto, né? Interessante que agora me vem em mente o arcano da temperança, por causa desse arco-íris aqui, né? Que é uma forma também angelical de ajuda. Provavelmente você aí teve uma conexão com eles, com essa egrégora, e você, Aquário, é, firmou novas alianças aí, novos laços comprometidos a espalhar quem você é, espalhar a sua verdade, espalhar quem você é de verdade, não esconder mais, não, né? A lua cheia ela expõe tudo, a lua cheia ela, né? Fica aquele clarão assim, tudo fica nítido. A lua, quando ela tá cheia, né? A gente tem uma oposição, o sol tá num ponto, a lua tá no outro. Então, é quando você entendesse que você em si basta. Não precisa da ajuda de ninguém. Não que você não continue buscando a ajuda dos seus mentores, mas é quando você deixa de contar com pessoas que não te agregam, que não acrescentam em nada, que não somam em nada. É quando você é lua, né? Lua por si só. Como que a gente é lua por si só? Lua cheia. A gente se basta. É tão cheia que transborda. Transborda até as marés. Mexe até com as águas. Conexão forte aí com as águas e com. Seria interessante para você, tá? Fazer aí um banho, um escalda-pés para algumas pessoas. Seria interessante uma meditação na lua, né? Tem umas formas bacanas de fazer isso também. É, tomar um banho mentalizando todas as impurezas saindo do seu corpo, né? Que a água leve, que a água faça esse processo todo. A gente está num contato muito grande, uma conexão muito, muito grande com o nosso feminino, né? A lua também, ela representa o feminino, e todo mundo, homens ou mulheres, tem o feminino muito forte na vida, quer dizer, deveriam ter, né? Porque a gente, existe uma das leis herméticas, que é a lei do gênero, né? Que existe o feminino e o masculino em tudo. A gente tem o ânimos e a ânima. A gente tem que ter a integração dessas energias, senão a nossa vida não flui. Quando um dos polos está em desequilíbrio, a nossa vida não flui. Então, aqui é um convite para você, tá? É um convite para você aí, para você se reconectar com o seu feminino, seja você mulher ou homem, não interessa. É, é uma conexão com a sua ancestralidade, com as pessoas que vieram antes de você, né? E através de mulheres que foram portais, foram trazidos a esse mundo, trazidos à Terra, né? Tem uma necessidade de honrar aí, tá? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira 13. Não é coincidência. Não é coincidência, Aquário. Vamos aqui, o que que eu vou pegar para vocês agora? Vou pegar esse tarô aqui, ó. Um tarô que eu acho que tem uma conexão, pode ter uma conexão forte com esse oráculo. Esse tarô bonitão aqui, ó. Dourado, lindo, assim. Para vocês. Esse tarô, ele é um tarô The Relative Tarot, o nome dele. Ele é muito chique também. O verso dele é lindo, ó. Se vocês conseguem ver, que é um dourado bonito aqui. Eu sou um entusiasta de tarô, eu falo para vocês.
Né? Tem gente que fala assim, eu vou te dar o que hoje de presente? O que que eu te dou? Eu falo, tarô. Eu amo, gente, eu amo ganhar tarô de presente. Então, aqui, tarô. E pessoal do signo de Aquário, o que que vocês têm, pessoal do signo de Aquário? Tarô, por gentileza. Ah, Pagem de espadas. Engoliu muito fogo você aí, Aquário? Engoliu muita espada? O louco, ele tinha que aparecer, né, gente? Ele pulou, né? Eu tava embaralhando, ele pulou. Se eu fosse o louco, eu não sei quem seria. E o louco nesse tarô, olha como ele é lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver detalhes dele aqui. Ele é lindo, o cachorrinho aqui, né, típico do louco. Ele tá aqui, tipo, livre, leve e solto, andando pela galáxia, como se estivesse andando sobre a Lua, inclusive. Olha que lindo que ele é. Lindo demais, né? O louco que eu falo que é o regente de vocês. Mais uma carta tarô. Virou na minha mão, 9 de espadas. Você finalmente acordando. Mais uma carta tarô. Mais uma carta, por favor, do aquário. Virou aqui na minha mão também. A sacerdotisa, aqui tá a papisa, na alta sacerdotisa aqui, não sei se vocês conseguem ver. Olha que linda ela também. É, tem coisas, né? Mais uma vez a lua aqui, olha a lua aqui, gente. A lua aqui tá minguante, né? A gente tem 3 etapas da lua aqui. 3 etapas. A lua nova, a lua cheia e a lua minguante. O que que acontece aqui? Ela tá numa cara, como é que eu posso dizer? Como se ela não tivesse, como se ela tivesse com uma certa aflição, não sei se vocês conseguem perceber. É como se os segredos estivessem sendo revelados, o véu está sendo rasgado aí, Aquário. No fundo do mar, a gente tem o Hierofante, gente, a papisa e o sacerdote, que é o Papa e a papisa, sacerdotisa e o sacerdote. Olha que lindos eles. Para chegar nessa carta, tá, do Hierofante, do Papa, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que chega. É uma maestria, é um lugar de glória, é um lugar de visibilidade, de conselho, né? Não é qualquer pessoa. Se existe um preparo, né? Você estuda antes, você tem um acompanhamento antes de você se tornar líder religioso, espiritual, ou alguma função de conselheiro, né? É como se você estivesse aqui na conexão dos deuses dos homens, sendo escolhido pelos homens, né? Por pessoas, na presença dos deuses aqui. E a papisa, ela, de novo, nessa carta aqui, ela me fala que há coisas ocultas que já já estarão sendo reveladas, Aquário. A lua está aqui no pé dela. A lua não está na cabeça. Geralmente a lua está aqui, tá? A lua está no pé dela, ó. Já já, e, assim, o interessante é que os pés dela, se vocês observarem, deixa eu mostrar para vocês a diferença dessas duas cartas. O sacerdote, o papa, tem os pés descobertos, né? Tem coisas aqui que são expostas, são vistas, visíveis. Aqui não, são segredos. Os pés estão cobertos, tá? Os pés estão ocultando, a gente não consegue ver os movimentos dos pés, nem o que está acontecendo aqui embaixo. Então, de novo, a lua está nesse lugar, aqui, ó, nos pés dela. Cedo ou tarde, nos breves meses que se seguem, as coisas vão começar a vir à tona. As coisas, o quê? O que, Ruth, que vai vir à tona? O que está oculto aí para você manifestar na vida o que você vai manifestar? Para você utilizar seus dons, seus talentos, suas palavras, suas atitudes, suas capacidades, suas habilidades. Tudo que você traz aí, Aquário, que você precisa, né? Sim. Já que você refez sua aliança, que você reconectou, criou aqui, fez esse contato, tá? De novo, o arco-íris estava inacessível, o arco-íris foi acessado assim. Antes disso, vocês conseguem ter novos portais sendo acessados aí, novas aberturas, inclusive coisas que antes vocês achavam muito improváveis acontecendo na vida de vocês, tá? Para algumas pessoas tem algumas parcerias chegando, para outras pessoas tem parcerias de laços.
de trabalho, de comunicação, para algumas pessoas é parceria amorosa, porque você honrou o equilíbrio na sua vida aí, o ânimos e a ânima, você honrou esse lado. Esse pajem de espadas, né? Espadas também me fala do elemento de vocês, Aquário, Libra e Gêmeos, né? O pajem é uma criança engolindo aqui uma espada. Quanta coisa você reprimiu na sua infância, você aguentou, você engoliu calado, você suportou sem falar. Quanta coisa você normalizou, naturalizou, que não eram naturais, é claro. Quantas coisas você entubou sem poder entubar, sem dever entubar, né? Porque imagina, gente, uma criança, já imagina a cena, uma criança com essa espada, engolindo uma espada, como se fosse um movimento circense aqui, palco, exposto para as pessoas. Quantas coisas você precisou calar aí, tá? Ficou calado nas coisas na sua vida. Quantas coisas você precisou deixar de falar, né? Engoliu para si. Quantas coisas ferinas você engoliu para si, você guardou dentro de si. Isso vai para onde? Para algum lugar, tem que sair, né? Não me respondam de outra forma, não. Você tem que sair como? Não me respondam de outro jeito, não. Tem que sair, gente. Antes que isso se fundamente, antes que isso crie raízes, antes que isso adoeça. Essas espadas, né, são coisas além de dolorosas, coisas cortantes que muitas vezes você teve que, como é que é? Engole o choro, fica calado, não fala nada. Ah, não fala nada. O mundo, né, as pessoas falando isso pra você, você sozinho, sozinha, tendo que se virar, aguentar em silêncio, calado, por mais doloroso que aquelas coisas fossem, as palavras fossem, as coisas externas fossem, né? Essa espada tá vindo de fora, não tá vindo de dentro. Então, assim, são muitos ataques, desde criança. Não é de agora, né, Aquário? Vamos ver aqui com. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse oráculo das águas aqui para falar com vocês. Nunca usei ele aqui no canal. Tô usando várias coisas diferentes aqui que eu nunca usei no canal. Eu gosto. Vocês sabem. Esse oráculo aqui é lindo. Não é um oráculo desses da gringa. Aqui é o oráculo, uma carta, por favor, um conselho para Aquário, por gentileza. Um conselho para Aquário, por gentileza, oráculo. Sobre essa leitura aqui. Me lembrei de falar um negócio. Ah, que lindo. A mística aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês conseguem ver que essas cartas elas são muito como se fossem aquarelinhas, assim. A mística. Acredite no seu poder e na compaixão que os outros têm com você, né? Que eles têm com você. Mantenha a sua luz seguindo em frente. Mantenha a sua luz seguindo em frente. É linda essa carta, gente. Não sei se vocês conseguem ver. E aqui, nossa, falando para você respirar também, tá? Falando para você respirar, para você cuidar de você mesmo aí. Olha que interessante que eu tava, né, enquanto eu tava embaralhando aqui, me veio. Aqui a gente tem uma jornada que começou desde criança e você chegando nesse lugar de hierofante, esse lugar de importância. Começou você pequenininho, né? Começou aí na sua forma inicial de vida e agora você é essa pessoa aqui, ó, líder, conselheiro, forte. Não é esses coach quânticos comportamentais, esse negócio, não. Você agora é uma pessoa honrada pelos deuses, pela espiritualidade, pela sua egrégora de luz e pelos homens, pelas pessoas, né, pelos humanos. Não que isso interesse, tá, Aquário? Mas né, a gente vive numa sociedade com pessoas, então pra gente o que as pessoas fazem também é de respeito a gente, né? Até porque um coletivo se faz de indivíduos. Então, aqui você tem esse criancinha aqui lá atrás, pegando essa força, transformando nessa pessoa capaz de aconselhar a não engolir mais espadas, a não entubar qualquer coisa, tá?
É isso para vocês. Espero que essa leitura tenha feito sentido. E para mais um arquétipo para vocês aqui. Vamos lá. Um arquétipo dos oráculos dos animais aqui. Por favor. Oráculo, uma carta para Aquário, por gentileza. Tatu. O tatu, né? Interessante o que o tatu tem de forte é o poder de flexibilidade dele, né? Essas camadas, elas são todas móveis. Tanto que tem tatu bola, essa coisa toda, né? Ele rola e tal. O tatu, ele tem um poder imenso de regeneração. Ele tem um poder imenso de, como que eu posso dizer? A casca dele é grossa, né? Ele aguenta muita coisa. É bem essa energia aqui que eu falei para vocês. Muito presente nesse momento de resistência, a resistência que vocês têm. Continue resistindo, Aquário. Continue resistindo. Continue resistindo. Sendo flexível. Dias melhores vão chegar para você e não vai demorar. É isso para vocês do signo de Aquário. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, ajuda esse canal a crescer. Um beijo grandão e tchau, tchau.